Ivan. Vou reiniciar minha máquina porque está sem câmera. Tá bom, Ivan, beleza. Algum aplicativo está roubando ela. Isso aí tá com cara de ser travamento via hardware. Se você estiver usando notebook, olha se é o function key, alguma coisa aí que trava ou destrava a câmera. Mas reinicia, isso. É mais fácil. Falou. E aí, Ivan? Agora sim, né? Tudo certo. Vou colocar aqui um fundo mais bonito. Malhou muito hoje, Ivan? Malhei? Trabalhou? Trabalhei. Agora malhar tá faltando aí uma dedicação. Nós estamos tendo uma reunião de Inception lá do produto, foi até mais tarde também. Mas deu tudo certo. Só para avisar o pessoal, e boa noite aí para os alunos que já chegaram, Riquelme, Pedro, Deloco, que está sempre aqui com a gente. Essa aula está sendo gravada. O Pedrão também já está sempre aí. A aula está sendo gravada. Eu deixo programado a gravação, Ivan, para não esquecer de gravar. E eu vi que ele já começou a gravar, inclusive. Vamos dar uns minutos, o pessoal vai chegando. Nós temos o professor Flávio para chegar daqui a pouco.
É isso aí. Você convidou também algumas pessoas, né, Ivan? Vamos ver se o pessoal vai aparecendo aí, né? Com certeza. Minha mãe vou mandar ela entrar já já. Ela não vai entender nada. Mas desde como Acho que o Ivan travou. Ivan, deu uma travada, Ivan. O que deu você mais falou? aqui de novo. Aí, deu certo, voltou. Aí é notebook ou é desktop, Ivan? Notebook. O meu aqui é um desktop, mas eu tenho um notebook também. Lá em Uberaba eu uso o notebook, aqui em Monte Alegre eu uso o desktop. Certíssimo. Pensando em O montar um Pedro, dashi. o Pedro, pode mandar o link para ela, se você quiser até divulgar aí no. Ah, tá, você fala no grupo de informes você está se referindo, Pedro? Então eu vou mandar novamente lá, tá? Tá bom, cara, obrigado por você avisar. Vou mandar novamente lá no grupo de informes. Só um minutinho. Para não mandar mensagem repetida, eu mandei diretamente para a pessoa que entrou no grupo lá, do DDD 11. Perfeito. É que nós temos, Ivan, um grupo de informes que somente eu posto, né? E aí o pessoal fica sabendo das aulas, tudo, né? Eu mando por e-mail, criei um Substack só para informar os alunos, só que eu ponho no WhatsApp, porque muita gente olha primeiro o WhatsApp também, né? 6h55, o pessoal deve estar chegando. Aqui nós temos uma prática, Ivan. Nós iniciamos sempre, no máximo, com 3 minutos de atraso. Então a gente marca 19, eu sempre gosto de começar 19h03. O pessoal que chega na hora, né, já ser recompensado. Maravilha. Mas quem aguarda sempre espera. E estamos aí. Além Bom. de mim, tinha outra pessoa também, né? Você tinha falado? Não. Outra pessoa? É que ia falar também hoje? Não. Na verdade, hoje o palco é seu. Todos os Ixi. holofotes são seus. O que a gente faz é que o professor Flávio sempre entra, e eu também, a gente vai, Ah, tá né, bom. pontuando alguma coisa, se precisar, se achar que cabe, né? Mas hoje o palco é seu. O pessoal tá chegando aí, entrou o Rodrigo, entrou o Almir, a turma tá chegando. Maravilha. A turma é do Brasil todo? É do Brasil todo. É do Brasil todo. Inclusive, eu já vou até já preparar aqui o certificado. Eu tenho um sisteminha aqui que eu fiz em PHP de geração de certificado, né? Aí eu passo o link para o pessoal poder gerar o certificado. Vou já criar aqui. Só um detalhe, tá ouvindo barulho aí, alguma coisa assim, ou tá? Não, tá ótimo. Então, ainda bem que o gerador de ruído aqui tá resolvendo. Esse redutor de ruído é hardware ou é software? É software do próprio, Windows. próprio Do Google não, Meet, do né? próprio do Google Meet mesmo. Uhum. É a única coisa que presta no Team. Não sei se você já viu, mas no Teams você consegue ver no celular as últimas pessoas que falaram com você. Ah, Na é? versão desktop não tem. Ah, não sabia não. Como é que ele consegue estragar o que ele mesmo faz? É.
O pessoal tá chegando. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Deixa eu mandar uma mensagem pro Flávio. Se ele vai entrar aqui. O Pedro falando que é de Campo Grande. O Almir é de Salvador. O Rodrigo é de Itatiba. Boa noite, boa noite. Almir falou boa noite. Legal. Ivan, na sua pós, você deu aula também? Na verdade, eu dei aula na UFT como professor substituto. Uhum. Dei um ano também na Católica do Tocantins, que antes era católica, agora é unicatólica. Antes era faculdade, agora é universidade. Uhum. E eu acho que eu dei uma disciplina no doutorado. Legal, cara. Mas muito assim, bom. não foi a disciplina dada, foi depois os alunos Seminário. passavam depois. Exatamente, seminário, e os alunos iam tirar dúvidas lá. A gente ajudava os alunos na tarefa de casa, né? Legal. O pessoal tá chegando. Quase 7 horas. Nós já temos 15 alunos. Chegou agora o Emerson também. A turma tá chegando. Ana Paula falou que é de Santos. Nós temos alunos do Tocantins também. Chegou aí Márcio, chegou o Wellington também, Ivan, o pessoal tá chegando aqui para assistir você falar. Maravilha. Já vou adiantando que o Ivan é muito nerd, ele tem muita coisa técnica para passar pra gente. Isso. Chegou a Rose, chegou o Maurício. Nada que o Sheldon não entenda. Nada que o Sheldon não entenda. O pessoal tá chegando. 7 horas. Para quem já chegou na hora, nós vamos começar daqui 3 minutos, tá, pessoal? Pontualmente, 3 minutos. O professor Ivan já está aqui na sala com a gente. 2-1, começou ao vivo lá. Boa noite, Giovanni. Beleza. Professor Flávio Eurípides acabou de entrar. Tudo bem, Flávio? Flávio, travou. Ana Paula Tomás, acabou de entrar. Flávio? E aí, Thiago? Tudo bem? Tudo certo? Tudo jóia. Nós estamos aqui com o professor Ivan, Flávio. Como é que vai, professor? Tudo bom? Tudo ótimo. Bem? Thiago estava falando que vocês são colegas de trabalho, né? Exatamente. Bom demais. É muito bom aí ouvir assim, uma pessoa diferente, né? O Pedro acabou de perguntar qual será o assunto. Boa noite, Matheus. Hoje o Ivan vai falar sobre Data Lake, banco de dados, gestão, né, voltada para dados ou data centric. Ô Flávio, novamente nós estamos atrapalhando o seu churrasco, né? Que você gosta de churrasco na quinta, né? Hoje é dia do churrasco, né? Toda quinta eu dou aula, mas eu não vou poder ficar até o final, não, porque acabou aparecendo um compromisso aqui, né? Mas... Certo. Deve ser comer pizza, então, já que não tem churrasco hoje. Beleza. Estamos aqui. O Matheus já escreveu, Flávio do churrasco. Churrasco não pode faltar. Ô, Flávio, eu vou ter que fazer um meme seu relativo ao churrasco. Gente, já estava acostumado com o churrasco na quinta-feira. Eu vou soltar esse meme seu lá no grupo. Bom, pessoal, o Pedro perguntou o assunto, né? Vamos começar então, né? Boa noite a todos, aos alunos, às alunas que estão aqui conosco. Meu boa noite aí especial aos professores que estão aqui, que é o professor Flávio, que já é da casa, todos conhecem,
churrasqueiro, né? Ele está aqui conosco. E o professor Ivan também, que está conosco. O Ivan é meu colega de trabalho, nós trabalhamos juntos no MGI. O Ivan, daqui a pouquinho eu vou deixar ele falar um pouquinho, tá? Eu vou antes só passar a palavra para o professor Flávio, para ele cumprimentar todo mundo, e depois, daqui a pouco, eu já passo para o Ivan. Flávio, tá com você. Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente nas nossas quintas-feiras, né? Nossas conversas, nossos aulões da quinta. E, igual o Thiago disse, hoje, aí com uma nova pessoa, um novo professor aí, é bom trazer vamos falar assim, essas pessoas de fora aí, que vivem, teoricamente, outras realidades, assim, para a gente ver como é que funciona esse mundo aí, né? Trabalha com o Thiago no MGI, que é um órgão do governo que, teoricamente, trabalha com milhões e milhões de dados, né? Então, é muito bom para a gente estar entendendo como é que funciona essa realidade aí do mundo da computação nesse tipo de instituição, né? Boa noite a todos, eu não vou me alongar, não. Vou, né, ficar aqui participando um pouco com vocês, mas vou deixar aí com o professor Ivan para ele dar a sequência, tá bom? Flávio, muito bom, gente. Muito obrigado, professor Flávio, por estar sempre presente conosco. Bom, pessoal, alunos e alunas que chegaram, né? Hoje nós vamos ter um bate-papo com o professor Ivan. Daqui a pouco eu vou colocar o link aqui para geração do certificado, mas eu mando depois também por e-mail, podem ficar tranquilos. Vou convidá-los a prestarem muita atenção e tentarem absorver. Já adianto, o professor Ivan é muito nerd. O professor Ivan, nas primeiras conversas, assim que eu o conheci nesse novo trabalho que eu estou hoje, eu percebi o tanto de conhecimento, o tanto de experiência que ele tem. Ele é bacharel em ciência da computação, né, Ivan? É isso mesmo? Isso. Né? E tem mestrado também na área de computação. Né? Eu vou, então, agora passar a palavra ao professor Ivan. Ivan, fica à vontade, tá? Os alunos costumam sempre colocar as perguntas, aí eu vou te interrompendo, vou pontuando algumas coisas que os alunos forem passando. Matheus, eu acho que o Ivan vai estar sempre aqui com a gente, viu? Ivan, a palavra está com você, e mais uma vez, muito obrigado, cara, por você estar aqui, dividindo um pouco do seu conhecimento, né, um pouco do seu tempo aí com os alunos, para contribuir aí com a construção do conhecimento desses meninos e meninas que estão conosco aqui hoje, tá bom? Está com você, Ivan. Maravilha, muito obrigado. É um prazer estar aqui mesmo, porque é sempre bom conversar, então eu acho que não precisa ser uma palestra. Aqui todo mundo tem direito à voz, eu acho. Só está mudo por respeito, mas pode me interromper realmente qualquer hora, vamos conversando. Que eu acho que é mais interessante assim, não é para ser só falado por falar, não. A ideia é dar uma visão geral de banco de dados, mas antes de falar um pouquinho, eu vou só explicar que essa história de ser nerd é verdade. Eu, ainda no segundo grau, no meu tempo é segundo grau, eu nas férias fazia um livro de química, um livro de física, assim, só para não ter nada o que fazer. Então, eu sou um dos poucos que leu Gabriel Torres, não sei se você conhece Gabriel Torres. Quase 2.000 páginas. Também. Uhum. Umas 2.000 páginas aquilo ali. Então, assim, eu gosto muito da teoria, porque a teoria ela é importante para você ter a base de fazer depois o seguinte. Está vendo que com essa nova onda de IA, um outro que eu gosto de escutar muito na internet é o Felipe Deschamps. Ele está dizendo que vai voltar para o Assembly. Vai treinar Assembly para entender como tudo funciona até chegar no nível que ele está hoje, mas retrocedendo para você entender a base. Eu acho que é importante, às vezes, entender o princípio das coisas e não apenas jogar e tudo funciona sem estar muito conhecimento. Então, é importante esse ler. A leitura de livros na área, eu acho que é muito importante. Eu acho que é o primeiro começo... Ivan, só um minutinho. Pessoal, eu acho que tem alguém que às vezes está com o áudio aberto. Eu vou pedir a licença para vocês. Eu vou desativar o áudio de todo mundo aqui, Ivan, porque às vezes até o aluno não tá vendo, né? Eu vou desativar, aí você ativa o seu novamente, tá, Ivan? Isso, pronto, pode ativar. Isso.
Eu fiz isso, gente, só para poder... Às vezes a pessoa nem viu que o áudio está aberto, né? Ô, Ivan, aproveitar que eu tive que interromper, né? Só para trazer um ponto que você trouxe na sua fala, que eu achei muito importante, muito interessante, que eu sempre converso isso aqui com o pessoal, que é a questão dos fundamentos, né? Às vezes a pessoa está iniciando a área de tecnologia naquele afã de decidir a tecnologia, que trabalhar a linguagem, a área, sendo que se às vezes ele se ater aos fundamentos, né, a base, aprender a programar em uma linguagem, seja ela qual for, aprender algoritmo, aprender Java, né? noções menos Java, né, Ivan? Eu e você odiamos Java, né? A gente já brincou muito com isso. Mas se a pessoa focar nesse conhecimento básico, ela vai embora, né? Já temos 33 pessoas aqui te ouvindo. Te devolvo a palavra, Ivan. Mas é exatamente isso. Então, eu gosto muito dessa teoria. Eu acabei de ler um livro sobre banco de dados a nível de Data Lake, né? Como mexer no Synapse, Spark. E é assim, incrível quanto ele abre a mente. Você é chato, interessante, né, em certo ponto, mas é muito importante. Isso é uma leitura de só tela, só números, vale muito a pena isso. E começando agora com o banco de dados mesmo. Quer começar da onde? Fica à vontade. Fica à vontade. Vamos começar do começo, então. Eu falando aqui com você, né, no off, que um professor meu fazia banco de dados em fita cassete. Esse é das antigas. E a história de ser em fita cassete é interessante como realmente funcionava um banco de dados em fita cassete. Quando você vê isso, você entende o que é um banco de dados, quando ele explica essa origem. Para você hoje gravar, você não se preocupa com tabela de posicionamento de HD, não se preocupa com nada disso, já está muita abstração. Mas no tempo dele, já que era fita, ele tinha que saber rodar a fita para um lado, rebobinar a fita, fazer passo a passo de achar a posição para ler a informação. Então, lembrando, pessoal, que o que o professor Ivan está falando, a fita é uma gravação sequencial, não é acesso randômico, aleatório, direto ao ponto, né? A fita, para eu conseguir buscar todos os dados, eu tenho que ler a fita do início ao fim, diferente de um HD, que ele já consegue posicionar o cabeçote de leitura naquele setor e naquela trilha específica, né, a partir da tabela de alocação de arquivos, e buscar a informação que eu preciso. Então, assim, o cara viajou para construir um banco de dados em uma fita, né? Exatamente, porque, como eu disse, ele realmente é dos primórdios da informática e fazia isso então tinha que criar toda a tabela de alocação para achar a posição para poder fazer a gravação. Então, é uma coisa muito importante que a gente tem que entender. O que um banco de dados faz hoje em dia que aquele lá não fazia? É apenas velocidade. Eu acho que o que muda é velocidade. Como eu tenho velocidade hoje para fazer, porque todo mundo está com raiva do GPT-5, está demorando 30 segundos, 1 minuto para responder. E ninguém tem mais paciência para isso, mas é um passo. Todo mundo voltando para o 4 e é exatamente isso. Então, você, para ter a informação, você não tem só o acesso à informação direto, é o tempo que demora até se achar a informação. Então, eu acho que a teoria de banco de dados ela foi evoluindo exatamente por isso. Eu tinha vários arquivos soltos, que estavam de qualquer lugar, em qualquer ordem. Então, o que um banco de dados faz? Nada mais do que tentar primeiro organizar. Ele organiza onde estão as informações. O arquivo cliente está no lugar tal, o arquivo produto está no outro lugar, o arquivo... Então, você consegue fazer hoje um banco de dados em Excel. Eu já fiz um sistema de call center e no Google Sheets, onde lá com vários relatórios dinâmicos de tabela dinâmica, não sei se vocês já mexeram com isso, a pessoa clicava, atendia, ia para outro, criava-se filas, resolvia-se das filas, só respondendo formulários. Então, você consegue hoje em dia criar um relacionamento com qualquer coisa que você queira. E o banco de dados é um banco de relacionamento processando somente, especificamente, arquivos e dando uma relação entre eles. Então, o primeiro passo que o banco de dados faz é tentar relacionar arquivos. E você, então, como é que relaciona arquivos? Aí você vai aprendendo, você tem chaves para isso. Então, a primeira coisa é uma chave primária para você identificar um registro de uma linha, mas também
uma relação entre um arquivo e outro. Aí você tem a chave estrangeira que você vai colocando. Só que quem mexe mesmo com o banco de dados vai chegar num ponto que vai criar índices a todo direito para tentar maximizar a consulta. E por que isso? Aí, de novo, vamos para a base, para a teoria. Como é que eu busco uma coisa? Imagina só uma carta, né? Você tá jogando baralho. Como é que eu faço para buscar uma carta? Se ela não está ordenada, eu tenho que passar todas as cartas, uma por uma, até chegar na carta que eu quero. Então, qual é o tempo que eu gasto disso? Eu gosto de falar sobre muito notação científica, a gente chama O de N, que é você trabalhar, você tem N posições, você precisa, no pior caso, até a última para achar sua carta. Então, isso é um jeito. Quanto demora isso? Demora o tamanho dos seus arquivos, o tamanho do que você tiver. Então, se eu tenho aí 10 cartas, eu vou demorar, no pior caso, 10 posições até achar essa última carta. Se eu tenho 10 milhões, faz o cálculo aí se ele estiver na última posição. Então, vendo que as coisas foram crescendo, foram evoluindo, foram aumentando, foram pensar assim, não, para aí, não dá para a gente estruturar apenas colocando no final. Então, se eu pegar um arquivo e sempre colocar no final, pegar uma carta e colocar sempre no final, essa colocação, que a gente chama de inserção do banco de dados, é O de 1. Eu só preciso chegar no final e colocar, chegar no final e colocar, ou colocar no começo. Pego a carta e coloco no começo. Eu estou fazendo isso, uma inserção em O de 1. Tudo bem, agora o problema maior é o quê? Eu insiro mais ou eu busco mais? Se fizer a média, você insere uma vez e depois vai buscar aqueles dados infinitas vezes. Então, o que é melhor? Você gastar tempo inserindo na posição correta e depois achar fácil? Ou você só inserir e depois buscar de qualquer jeito? Ivan, só para ver se a gente entendeu aqui esse ponto que você trouxe. Então, isso quer dizer que, por exemplo, um cadastro de cliente, que geralmente você insere o cliente uma vez, mas sempre que o cliente compra, você processa uma venda, você tem que ler essa informação novamente. Então, é preferível eu otimizar o meu banco para leitura, para busca, né, dessa informação. Ou seja, é preferível ele ficar mais rápido para buscar do que para você inserir, né? Isso, e aí quando você pensa nisso, desse estalo, você descobre que todos aqueles arquivos que você tinha apenas separados, mesmo que fosse um Excel ou não importa o que você seja, você não tem apenas a opção de deixar linhas e colunas de qualquer jeito. Então vem os bancos de dados, para quem já fez estrutura de dados, é a árvore B, árvore rubro-negra, árvore... Então, quando você vai analisar a árvore, a busca de uma árvore ela é N log N, ela é log de N. Então, assim, se você tem uma coisa de... Eu gosto de fazer, que eu sei de matemática, sabe? 1.048.576 registros, você só precisa buscar 20 vezes, que é 2 elevado a 20. Então, se a árvore for só de 2 posições, né? Só tem esquerda e direita. Mas, geralmente, essas árvores ainda têm vários nós, então vai ficando cada vez mais otimizado, ou seja, você precisa com menos passos para 1 milhão de registros, você vai no máximo 20 vezes, 20 buscas. E é interessante, né, Ivan, que a gente às vezes estuda em estrutura de dados as árvores, né, as binary trees lá, e quando eu me aproximo de uma engine de um banco de dados, isso para nós hoje, a gente se torna meramente usuários do banco de dados, porque tudo isso aí é abstraído, né? O programador de SQL, se ele quiser, ele não precisa nem se preocupar com isso, porque a engine já se preocupou, né? Mas aí tem um problema que você tem que se preocupar. Quando eu fiz essa minha coisa no Google Sheets, depois de 20 mil registros, ele começa a travar. Então, eu tive que abandonar ele. Existe essa limitação, porque como é que é a busca de um Google Sheets da vida? Não é uma árvore binária. Não é otimizado. Uma árvore B, não é otimizado. E aí eu joguei ele fora mesmo, porque foi o tempo que eu estava construindo a versão em MySQL. Eu mostrei para o cliente, fiz toda a parte de... MVP, né? Foi um MVP, mas funcional. Funcionou por 6 meses. Depois de 6 meses, começou a travar, que não tinha mais jeito. E aí vai chegando no mundo de hoje, só para você entender já que é o mesmo problema.
Imagina só que antes você tinha quantos usuários? Você tinha lá 1.000 usuários. 1.000 usuários com um computador, não importa qual seja, um celular. Até o relógio smartwatch busca 1.000 em alguns milissegundos. Só que você vai agora para Big Data. Sim, E você Ivan, tem lá isso, 20 milhões, 200 milhões, 1 bilhão de registros. Quero te fazer uma pergunta justamente nesse ponto aí. Eu estou, às vezes, pontuando algumas coisas, mais para poder entender e aproveitar esse seu conhecimento. Na década de 70, eu tinha uma necessidade X de armazenar, processar, resgatar e usar a informação. Hoje, tudo são dados, né? A gente fala de streaming de dados, a gente conversou um pouco sobre isso mais cedo, né? Então, da mesma forma que a capacidade computacional cresceu, mas a gana por dados também aumentou. E tudo tem que ser metrificado, né? Então, em que ponto que o profissional, o cara que olha banco de dados, tem que se preocupar para poder fazer o bom uso dessa tecnologia, seja do Data Lake, seja do banco de dados? Eu achei legal o seu exemplo, né? Você criou um banco de dados em Google Sheets, que chegou em 20 mil registros, começou a travar. Né? E hoje que eu tenho milhões ou bilhões de registros. Então, qual que é a saída? É uma arquitetura legal de banco de dados? Eu vou lhe mostrar ainda outras coisas aqui. Posso mostrar na tela aqui? Por favor, vamos lá. É um sistema funcionando de verdade, mas eu vou mostrar só a parte do banco. Tá. Vou mostrar aqui a tela. Vou compartilhar a tela inteira e vamos lá. Eu não sei se vocês já usaram esse sisteminha que chama-se RAID SQL. Eu gosto dele muito, ele funciona no Windows, no Linux, via Wine, mas eu usava ele até no Linux. Então, por quê? Porque ele tem essa opção aqui de exportar, que faz mágica. Todos os outros é muito ruim para exportar, isso aqui é muito simples. Mas olha só para vocês entenderem. Isso aqui é um sistema Symfony, não sei se vocês conhecem o Symfony em PHP. Mas está uma pequena aí a tela, mas você está vendo aqui, olha, eu tenho todos os meus bancos, ele tem um audit. Toda a minha tabela, praticamente. Ó, tem o atalho audit, banco, não tem mais aqui beneficiário audit, boleto audit, tá vendo? Boletos, essa empresa já fez, olha, 500 mega de boleto. Uhum. Mas o log dá 8,6 giga. Por quê? Porque eu gravo aqui as informações de tudo que é alterado. Todo dia eu verifico se o boleto foi pago. E toda busca que eu faço, eu gravo nessa tabela. Você tem uma trigger para disparar essa alteração? Na verdade, o próprio sistema Symfony ele faz isso. Então, toda vez que você altera, você edita, tudo que você faz, ele... Além disso, o sistema está começando a travar. Por quê? Porque as ACLs aqui dele... Explica o que são ACLs para o pessoal. É onde faz toda a parte de gestão de usuários. Isso. Essa aqui eu apaguei agora, mas estava dando 2 GB. Eu reprocessei elas porque estava dando 2 GB e esses bancos aqui, essas tabelas audit aqui, eu só gravo alguns meses. Eu acho que o último ano, uns 12 meses. Porque senão vai ficando... O meu banco estava... Aqui está 18 GB, estava em 30. Então, isso aqui vai fazer o quê? Só um banco de 18 GB, só para você entender, precisa de uma máquina com 16 GB de RAM e um HD M2. SSD, mas SSD de servidor, que enquanto o HD SSD que você compra aí de R$400, o de servidor é 2.000. Por quê? Porque você viu tanto que ele... para tentar resolver o problema. Então, a máquina sem 16 GB estava travando para fazer consultas simples. Por quê? Porque ela está pesquisando na tabela de ACL toda vez que ela vai em 2 GB. Mesmo indexado, mesmo fazendo muitas coisas, o sistema estava travando. Então, eu tive que mexer com o hardware, eu tive que mexer no software para apagar coisas que, entre aspas... Log é log, né? Você torce para não usar nunca. Mas você grava esses logs. Então, eu tive que mexer em várias coisas para o sistema funcionar. Então, dizer que é só fazer um sistema eu vou fazer, não é. Você tem que entender alguns conceitos. Então, um dos conceitos que você tem que entender é que
não é infinito ainda. Nós não temos memória infinita, nós não temos capacidade infinita. O Ivan, o nosso aluno aqui, o Deloco, ele está perguntando, professor, nesse processo, acho que é o processo de análise, né, que você fez, dá para usar IA ou não é vantajoso, ou ainda não dá para usar? Vou até complementar a pergunta do Deloco. E aí o Fabrício Barbosa está comentando, o banco de dados Oracle seria melhor? Então são essas duas perguntas, perguntando sobre o uso da IA para fazer essa análise arquitetural, né? E se o banco de dados Oracle seria melhor. Eu não vou nem responder, porque eu fui analista Oracle muitos anos e eu sou fã de Oracle, não vou falar nada. Mas não, você vai falar, então eu vou fazer uma pergunta para você. Quanto custa um banco de dados Oracle? Exatamente. A parte mais barata dele, quanto é que é? Sei lá, 10 mil hoje, 20 mil, eu acho. Exatamente. A gente tem um DB2 na Universidade Federal do Tocantins. Foi quase 1 milhão de licença. Porque o DB2 hoje é IBM, né? É IBM, mas porque você paga por núcleo, ou seja, você paga por quantos processadores tem a máquina, você paga por quanto de memória ele vai ter, então você paga por onde você vai instalar. Quantidade de acesso de usuário simultâneo. Exatamente, por tudo isso. Então, a questão é a seguinte, essa empresa aí precisa gastar 100 mil reais só com o banco? Não, né? Não, e o MySQL não está resolvendo direto apenas com a máquina de 16 GB? 16 GB é uma coisa absurda? Não, mas a memória de 8 GB de um servidor é 2 mil reais. Então, 2 memórias tem 4 mil reais só de memória, mas 2 mil reais só de HD. Então, assim, não é trivial, não é barato de ser muito barato, mas é um pagamento só, isso aí tem uma duração maior, então é custo-benefício. É custo-benefício. Então, é uma análise do ponto de vista de negócio também, a adoção de uma ferramenta X ou uma ferramenta Y. E a questão da IA, que o Deloco perguntou? Isso, e aí vamos chegar lá. Imagina só que meu sistema aí está rodando numa máquina Oracle, ou seja, já gastei muito para ter um bom banco, e quando eu tenho um bom banco, eu não vou ter os meus 20 GB de arquivo. Eu vou ter lá 1 tera de informação. E agora imagina só, tá todo mundo usando esse 1 tera, todo mundo fazendo consultas, e agora eu quero fazer IA para inferir alguma coisa. A IA vai ser um usuário que, diferente do usuário que clica a cada 10 segundos, 20 segundos, faz uma troca de informação, a IA consegue fazer isso aí em milissegundos e fazer 1000 consultas. E aí você pergunta, aquele banco de dados Oracle vai aguentar? Ou seja, pode ser o melhor banco do mundo. E aí nós estamos voltando para a fita com HD, para aqueles arquivos separados. Quando você vai para um data lake é uma cópia do banco onde você tem acesso de um arquivo, não é relacionado, o arquivo está lá e você sabe o relacionamento porque você conhece o seu banco original. Beleza. Você falou a palavrinha da moda, você falou data lake. Então, primeiro assim, o que é um data lake e que tipo de empresa, de organização precisa de um data lake? Por exemplo, uma loja de roupa numa cidade pequena precisa de um data lake? Acredito que não. Qual organização precisa de um data lake? Para que ela vai querer fazer isso? O que isso tem a ver com o BI, com o processo de Business Intelligence? O que isso tem a ver com data mining, né? Dá esse espectro para nós aí, Ivan. Então vamos lá, vamos voltar lá para a Netflix, que foi a primeira coisa, né? Quais são os filmes que você mais assiste na Netflix? Para eu dizer quais são os filmes que você mais assiste, eu tenho que consultar todos os filmes que você assistiu. O histórico, né? Eu tenho que consultar seu histórico, então isso é uma consulta. Então gastei uma consulta aí de todos os filmes que você assistiu, lá, digamos, foi uns 500 filmes. Só que eu vou ter que te recomendar. Para eu te recomendar, eu não tenho que ler só os livros, os filmes que você assistiu. Eu tenho que ver todos os filmes que todo mundo assistiu. E aí não é... Imagina só que eu tenho 1 milhão de filmes. E eu tenho 200 milhões de usuários. Eu tenho, na verdade, agora 200 milhões vezes tantos mil. Eu tenho uma multiplicação que dá agora um número produto cartesiano. É um produto cartesiano. Eu não tenho somente usuários e não tenho somente filmes. Eu tenho todos os filmes que todo mundo assistiu. E você, não sei se você é do meu tempo, mas do meu tempo era fita cassete. Sim. Eu assisti o Rei Leão só em 50 vezes e sei até as falas até hoje. Ou seja, eu posso gravar não apenas se você assistiu ou não. Eu posso gravar todas as vezes que você assistiu. Então isso aí pode ser um registro ou pode ser vários registros com datas e tudo mais.
Então, o assistir é uma tabela muito maior. E agora eu quero inferir para você qual o melhor filme que você assiste. Para eu dizer qual filme que você assiste, eu tenho que saber qual é o seu gosto e quem são seus amigos, para eu dizer qual é que o seu amigo assistiu tal filme. Então, é simples assim. Porém, quanto custa isso computacionalmente? É fazer esse processo. Vamos lá, eu tenho que ler todos os filmes, eu tenho que ler todas as pessoas, eu tenho que ver tudo que eles assistiu, colocar isso na tabela e começar a processar o que se relaciona com o quê. Por exemplo, se o Ivan, se tem 10 filmes que eu assisti e gostei, e o Ivan assistiu e gostou e marcou como gostei, então eu tenho um gosto parecido com o Ivan. Então, se o Ivan viu um novo filme que eu ainda não vi, eu posso, aqui eu estou viajando num possível algoritmo, eu posso sugerir aquele filme para o usuário, por exemplo. Isso. Até o Deloco falou que o Rei Leão era fita verde, e era mesmo, né, cara? Então, só para você entender, o fazer isso é o quê? É o ler várias vezes um banco de dados que não estou lendo para consultar qual filme está em cartaz, eu não estou perguntando qual é a pessoa, eu estou querendo saber todo mundo, todos os filmes, todas as horas. Então é uma consulta muito estressante. E isso eu jogo dentro de a tradução do Data Lake, de um lago de dados. É isso. Por quê? Porque ele não está consumindo o processador da mesma máquina e a memória da mesma máquina que o banco de produção que dá o seu dinheiro está usando. Então, a grande questão é isolamento de processador, isolamento de memória, isolamento de dados. Porque o que eu posso mandar para o banco de dados lá? Eu não preciso mandar que foi o Thiago que fez isso. Eu posso dizer que foi o usuário 1. O Giovanni perguntou, professor Ivan, qual a linguagem você mais usa para fazer as consultas de dados? Você vai falar a linguagem que eu vivo fazendo propaganda para o pessoal aqui. Eu espero que você fale. Exatamente. Eu digo que se você quiser aprender a voar, importe fly.py. Ou seja, linguagem Python, né? Por isso que eu falo Pythonzinha. Hoje nós teríamos uma aula de Python, né? Que eu posterguei para a semana que vem para bater o papo com você. Então, Python é uma linguagem de uso geral. Eu falo que é uma linguagem de uso geral que você pode usar para scripts, etc. E para você trabalhar com Data Lake, com engenharia de dados, você também usa a linguagem Python, né? Eu posso fazer uma digressão rapidinho? É o seguinte. Eu fiz mestrado em otimização combinatória e inteligência artificial. Otimização combinatória é toda essa multiplicação aí de N matrizes que você falou e dá essa explosão de números. Por exemplo, a do Netflix que você sugeriu. Isso, imagina só que é tão simples e tão complexo a otimização combinatória que quantas cartas tem no baralho? 52. Você sabia que não, até hoje ninguém nunca embaralhou todas as possibilidades de um baralho? Porque é 52 fatorial. Isso é maior do que os átomos do universo. Legal. Um baralho tem combinações maiores do que átomos do universo. É algo assim que não dá para se pensar. Então, existe alguma combinação de baralho que até hoje ainda não foi tirada. E é só 56 cartas. 52, né? Uhum. É 52, isso. É que eu não jogo não, mas... Enfim. Eu também não. É isso. Então, assim, combinação é uma explosão de dados. Então, eu fazia em Python, em um dia estava pronto. Só que o que demorava 1 minuto em Python, demorava 1 segundo em C. Por quê? Porque o que acontece? Python ele é muito alto nível. Isso. Então, quando ele é alto nível, para você fazer coisas, principalmente na área de otimização, que você precisa varrer array toda hora, fazer isso, aquilo, outro, processar várias vezes a mesma coisa, ele perde muito a sua potência porque ele ficou muito abstraído. Então, todo mundo sabia que isso aí era um grande problema no Python, como eu falei 10 anos atrás. E aí, o que o Python fez? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a biblioteca C e colocar em Python. Então, ou biblioteca que a gente não gosta, mas enfim, o Java aí, o Spark é em Java. O Spark é por quê? Porque o Java e o C são duas coisas que ele vai chegar ao nível de máquina. Ele tenta, você até escreve em alto, mais o C, né? Depois vai simplificando, e está praticamente quase falando diretamente com a máquina, o código final gerado.
E esse código final, então, é muito mais rápido do que uma coisa que é interpretada como Python, PHP, certo? Ele já está falando com a máquina sem um tradutor. Se eu falasse aqui em inglês e você, sendo bom de inglês, estaria traduzindo tudo que eu estou falando. Logo, demoraria o dobro do tempo para a gente dar essa palestra. E precisaria de um tradutor. É a mesma coisa que acontece com o Python a nível básico. E aí, por isso que você precisa de algumas bibliotecas especiais. Se você mexer com Pandas, que é uma das maiores para você mexer com Python, você faz isso aí de forma muito mais rápida, só que ainda não é tão paralelizado como o Spark. Então é só a biblioteca que muda. O que é o Spark? O Spark é a biblioteca, como se... Vamos lá, vamos voltar com o banco de dados um pouquinho então. Banco de dados, quem não sabe, o banco de dados é um sistema e você tem uma aplicação que você faz em PHP, você faz em qualquer linguagem. Que usa, né? Como é que eu conecto ao banco de dados? Faz uma DBC, faz uma conexão. É uma conexão. Então, ou seja, eu preciso fazer uma conexão com o banco de dados, então vou fazer via o DBC, vou fazer com SQL, DB-Link, assim por diante. O Spark, ele é uma conexão com o Hadoop lá, o Hive do Apache. Então, quem roda de verdade é uma máquina que está rodando Java e ela está totalmente paralelizável, ela já está totalmente clusterizada. Então, essa é a grande diferença. Imagina só que uma coisa demora. Só que se eu colocar 1 milhão de máquinas para fazer, o que demoraria 1 milhão de segundos, agora demora 1 segundo. Por quê? Porque eu, em vez de esperar todo o processo, eu dividi em 1 milhão de partes, mandei cada 1 milhão de partes para uma máquina, e em 1 segundo eu recebi de volta. Então, você está nos dizendo que o Data Lake faz um uso de processamento paralelo e de cluster. Exatamente. Então, quando você vai usar ele, se você mandar rodar ele roda tudo porque é Python. Então, se você rodar num Py nele, você vai rodar mais lento. É uma outra biblioteca, né, Ivan? Exatamente. É para pegar dados, vai rodar mais lento do que rodar Spark. Então, o que muda? A biblioteca. Entendi. Se você usar Array, aí você vai estar pior ainda. Então, no Py é muito, muito, muito mais rápido que Array. Ivan, você consegue mostrar a sua tela alguma coisinha em Python aí, ou no Data Lake, para o pessoal que nunca viu, né? Ter uma noção, né? Dados que você pode mostrar, claro, né? Qualquer coisinha para o pessoal ver aí, que eu acho que eles vão achar muito interessante. E, gente, enquanto o Ivan abre, só para comentar com vocês... Isso, eu vou procurando aqui, vai mexendo aí. Para comentar aqui, tem um link para gerar o certificado dessa conversa aqui, eu já coloquei o link aqui para vocês. O Ivan, então, eu aqui com o pessoal, eu sugiro eles aprenderem uma linguagem de programação. Nós tivemos 3 aulas de algoritmos, onde nós estudamos algoritmos de CPF, Fibonacci, número par, etc. E agora nós vamos ter uma introdução aqui a Python, né? E eu falo para eles que é muito importante eles aprenderem muito bem uma linguagem, seja ela qualquer, para poder conhecer as estruturas, que essas estruturas se repetem entre as linguagens, né? E aí você chega e fala para nós que a linguagem Python ela é muito utilizada para engenharia de dados, para acesso a data lake, para machine learning, já estou indo lá na frente um pouco, né? Então é muito bacana isso, cara. Muito bacana. Isso, pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta enquanto o Ivan abre aqui, ele vai nos mostrar aqui um trecho aqui de Data Lake, que é o lago de dados, onde ele joga um grande repositório de dados que eu utilizo para fazer análises combinatórias, combinações, processamento, identificar padrões e dali gerar informações. Então, Ivan, um grande órgão do governo, uma grande empresa que eu tenho dados de compras, clientes, vendas, fornecedores, etc., eu posso inferir ali muito conhecimento com base naqueles dados que eu tenho. Por exemplo, padrão de consumo de clientes do mesmo poder aquisitivo, horário que mais vende, qual produto que mais vende, etc., né? Perfeitamente. Eu vou aqui mostrar agora a tela, antes de chegar. Deixa eu voltar aqui. Compartilhar a tela.
Fundação Bradesco tem curso grátis de Python, para quem tem interesse, o Pedro está aí contribuindo com o pessoal. Esse aí é o Databricks. O que é o Databricks? Então, vamos lá. Para o Databricks, vou colocar aqui em português. Ele é um ambiente para você usar essa plataforma na nuvem completa. O que eu digo que é um ambiente nuvem? Um ambiente nuvem é um computador fatiado. O que é um computador fatiado? Eu tenho processador separado da memória, separado do HD. E eu compro qualquer quantidade do que eu quiser. Então, o Databricks, ele é primeiro isso. Ele vai rodar sobre a Azure, ele vai rodar sobre a AWS, ele vai rodar sobre o Google, né? O Google Cloud lá. Google Cloud. Então, é uma plataforma que só roda nessas 3 plataformas. Então, ele, obrigatoriamente, para funcionar, ele precisa de processador, de HD, de memória, né? E de espaço em disco. Qual é a vantagem da nuvem? É que eu não preciso trocar fisicamente nada. Eu, para pedir mais processador, mais memória ou mais HD, é só trocar o quanto eu quero pagar, né? O seu bolso é seu guia. Então, a grande questão inicial é essa. Essa é uma facilidade. Segundo, é que o Databricks, ele faz o quê, então? A coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é o principal que a gente pode mostrar. Esse aqui é o banco que a gente está começando a disponibilizar lá na Databricks aqui do trabalho. Ainda não está configurado porque saiu sexta-feira passada, estamos ainda mexendo, mas isso aqui era um exemplo que eu estava tentando rodar e deu um erro por falta de configuração. Está dando aqui não permissões. Mas o que eu queria mostrar para vocês é esse notebook aqui. Não sei se vocês já conhecem Python, mas para quem não tem notebook, tem o Colab do Google. Nós vamos utilizar o Colab aqui nas aulas de Python. Isso. Então, o Colab aqui, ele é exatamente isso. Ele é um notebook, que notebook é uma IDE. Uma IDE qualquer. Eu já vou colocar new aqui, já vai tentar acessar. É uma IDE que te dá acesso a processador, HD e memória. Qual é o problema desse Colab aqui, então? Por que eu não faço aqui? Porque toda vez que você desliga a máquina, você perde tudo que estava no HD. Então, eu acho que isso não é interessante para uma empresa. Né? Se você pagar, você tem até como colocar, mas isso aqui é quase igual ao outro, o gerador de código. Então, quem estava falando lá de IA, eu quero aqui, faça um Fibonacci aí. Hello, um Fibonacci. Não sei se você é 2. TCI. Por aí. Não sei se vocês já viram, mas Fibonacci, ele tem a ver com fractais. Sim. Vocês já foram atrás disso? Aqui, ó, Fibonacci está pronto. Então, para que vocês estão estudando? Não estão entendendo, né? Aqui, Fibonacci. E uma das coisas interessantes de Fibonacci é que, teoricamente, parece ser muito simples. Tá aqui Fibonacci, tal. Mas o Fibonacci, ele aqui está como sendo, ó, recursivo. Tenta fazer um Fibonacci não recursivo. Tenta depois fazer a mesma coisa não recursiva. Isso. Função recursiva, pessoal, é uma função que chama ela mesma, né? Isso, olha só. O que é o Fibonacci? A ideia é que Fibonacci, o próximo número, o número 2, é igual à soma dos 2 anteriores, 1 mais 1. O número 3 é a soma do 2 mais 1. Então, uma função n, ou seja, um número qualquer, é a soma de um número anterior a ele do número o antes de antes. Eu pedi para você gerar a função do Fibonacci, porque essa foi uma das funções que nós estudamos como algoritmo, que depois nós vamos passar isso para Python. Uma outra curiosidade, Ivan, que o pessoal aqui já teve uma aula de Scrum, de metodologias ágeis, e dentro do Scrum, quando você vai fazer estimativa de complexidade, você sabe disso, a gente trabalha com Scrum lá também no Ministério, a gente utiliza a sequência Fibonacci também como medida de complexidade, né? Só que isso aqui é complexidade, tudo, né? Fibonacci, por quê? Só para vocês entenderem. Um pouquinho de memória. Depois. Quando você está fazendo aqui, chamando a função e depois chamando a função,
você está chamando duas vezes a função, você está criando duas pilhas. Isso. Então, se você tem o Fibonacci de 14, o Fibonacci de 34 aqui, ele vai ser o Fibonacci de 21, mais o Fibonacci de 13. De 13. Então, você criou duas árvores, que você vai chamar qual Fibonacci de 13, que ele vai criar mais duas. Então, na verdade, você está criando aqui uma árvore. Vê se dá para desenhar depois aqui. Eu queria desenhar aqui a árvore de Fibonacci. Você está criando essa instância aqui várias vezes e repetidas vezes. Porque, olha só, se eu estou criando do 34, o do 21 e do 13, quando eu chamo do 21, eu estou chamando o 13 de novo e o 8. Ou seja, o 13 foi chamado duas vezes. Quando eu chamo do 3, eu chamo do 8 e do 5. Ou seja, já chamei o 8 duas vezes. Então, eu estou chamando essa função várias vezes. Isso para a memória é horrível. Isso aqui está gastando uma memória muito ruim. É uma pior forma de fazer Fibonacci a nível de processamento e memória. Uhum. Isso é importante por quê? Porque é a diferença que eu estou falando de você fazer isso com o Spark, que seria para você usar no Databricks, no Synapse, qualquer parte de nuvem, ou usar um array, por exemplo. Porque você consegue paralelizar ele de certo que as coisas ficam independentes, mas mesmo sendo independentes, elas são totalmente independentes. Você está vendo que aqui, para fazer o de 34, eu peguei o do 21, que fui precisar do 13. Então, eu tenho uma dependência entre esses valores. Existe essa dependência que é exatamente essa. Um número é igual aos dois anteriores. Quando eu consigo paralelizar, é quando tem coisas que eu posso fazer totalmente separada. Por exemplo, eu quero somar a idade de todo mundo aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso só pedir para duas pessoas somar a idade delas. Depois dessas duas pessoas somando a idade delas, eu escolho um líder e mando eles dois dizer qual foi a soma. Escolho outro líder, mando eles dizer qual foi a soma, até só ter duas pessoas que só vira um somatório. Uhum. Tudo foi independente. Todo mundo disse qual era a sua idade, somei. Só que aí tem um problema agora. Eu quero saber qual é a média de idade. Aí deu problema, porque eu vou ter que agora contar todo mundo que fez isso aí. Então, agora que eu tenho que contar todo mundo que fez, eu tenho que fazer de outro jeito. Uhum. Eu vou mostrar depois ali, pegar o livro para vocês. Tá. Que mostra o Spark fazendo isso. Que ele mostra que você consegue fazer no Spark soma, mas não consegue fazer subtração. É só isso que eu quero explicar para vocês. Por exemplo, eu quero só subtrair. A minha idade da sua é igual a sua menos a minha? Uhum. Não é. A diferença vai ser positiva e outra vai ser negativa. Então, se eu somar a diferença de idades, de acordo com a ordem que eu escolho, quem é o primeiro e quem é o segundo, vai dar um valor diferente. Ivan, então, o pessoal está com uma dúvida aqui. Ele está falando o seguinte, são duas perguntas. A primeira, professor, sabemos que no mercado existem vários bancos de dados. Daria para explanar cada um deles, suas aplicações? Cada um, às vezes, vai ficar muito banco para a gente falar, mas podemos falar em linhas gerais, né? MySQL, Postgre, SQLite, MariaDB, MongoDB, SQL Server, Firebird, Supabase. E aí o Guilherme, ele está perguntando aqui se tem algum obstáculo como deve escolher Java para se especializar. Na verdade, se você olhar para o mercado, está dando dinheiro. Então, sim. E eu não quero, ele não quer. Já tem 2 menos concorrentes. Querendo ou não, o Java está vivo aí. Sim. Ou seja, a minha opinião e a dele não importa para o mercado, isso é verdade. Não, mas a nossa opinião é mais em torno de brincadeira, porque o Java é muito verboso. Mas eu já achei uma vaga de COBOL esses dias. Se você quiser fazer COBOL também, é um bom banco ainda. Tem uma vaga. E sobre os bancos de dados, Ivan, só para comentar, aqui ele citou, por exemplo, aqui, ó, o MySQL. MySQL é um banco gratuito, open source, tem um fork dele que virou MariaDB, né? Salvo engano, é o nome da filha do desenvolvedor principal do banco de dados. É o banco mais utilizado em sites hoje da internet que trabalha com PHP. Por muitos anos, PHP, MySQL, Linux dominaram. Era o LAMP, né? Linux, MySQL, né? Apache, que é o servidor web, e o PHP. O Postgre, ele é um banco mais parrudo que o MySQL,
tá? O Postgre, ele utiliza muito a própria formato de você trabalhar ali com Storage Procedure do Oracle, é muito parecido até a sintaxe para você trabalhar. Oracle é o banco corporativo pago mais usado no mundo. O SQLite, ele é um banco de dados que, na verdade, ele é uma biblioteca em C de menos de 4 MB ali, que é um banco de dados. Eu dou aula de SQL, Ivan, usando o SQLite do primeiro insert, do primeiro create table até o create trigger lá no final. Só usando SQLite, que você faz tudo nele e ele é muito rápido de você trabalhar. Ele é um banco de dados que todo celular tem SQLite, todo navegador web tem SQLite, usado para guardar configuração e tal. SQL Server é outro banco comercial, tá? Supabase eu nunca trabalhei, MongoDB fiz alguns testes, mas nunca trabalhei com MongoDB também não. Não sei então se tá, só fazer uns parênteses assim. Uhum. O MariaDB é um fork do MySQL. Sim. Por quê? Porque o MySQL é da Oracle, ela ela comprou, né? Exatamente. Pelo fato dele ser proprietário, o pessoal resolveu fazer o fork e continuar. Apesar de eles continuarem gratuitos, eles não são realmente mais o mesmo dono. E algumas coisas já podem estar diferentes um do outro. Então, é uma das coisas que você tem que entender. Com relação ao MongoDB, estava perguntando aí, é porque ele é diferente. Nós estamos falando de banco de dados relacional. Então, a primeira parte que a gente falou até agora é tudo relacional, menos o MongoDB. E não relacional. Mas o que é relacional e não relacional? É que um é programador e o outro é da área de humanas. O relacional é consigo fazer uma relação entre duas tabelas quaisquer. Eu consigo dizer que, imagina só que eu vou fazer uma compra. Para eu fazer uma compra, eu preciso dizer qual produto e qual pessoa foi comprar. Se eu não tenho, a pessoa nunca apareceu, é o meu primeiro cliente, ela chegou agora. Eu tenho duas opções. Eu vou lá, cadastro a pessoa, crio ela, salvo e depois na venda busco ela. É uma opção que eu posso fazer. E a venda eu vou relacionar o ID daquela pessoa àquela venda. Só que ainda tem outra coisa que o banco relacional faz. Eu quero na mesma venda criar o meu novo usuário, porque ele acabou de chegar, eu não preciso eu só preciso do nome dele. Então vou criar esse usuário e vou fazer a venda. Então, eu tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que criar um usuário, achar aquela chave para colocar na venda. Eu tenho que dizer que aquela venda tem o ID do usuário novo, o ID 1 milhão lá. Isso eu só consigo fazer em banco de dados relacionais, que é o quê? Fazer uma trigger, fazer uma transação, fazer um begin transaction mesmo, que a gente coloca lá. É você criar um escopo onde você sabe que se eu não salvar o usuário, eu não posso salvar a venda. Eu preciso saber que uma venda tem que ter usuário, então se eu estou criando os dois ao mesmo tempo, eu só consigo fazer isso agora. Senão eu dou um rollback, né? Exatamente. Se não der, eu apago tudo que eu fiz. Por exemplo, eu tenho várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou cadastrando a pessoa, estou cadastrando o filme e estou cadastrando dizendo que ela vai alugar aquele filme. Então está tudo acontecendo agora. Se eu não conseguir cadastrar o usuário, eu não posso criar o resto. Se eu não conseguir cadastrar o filme, eu não posso criar o resto. Se eu não conseguir fazer a transação, também não faz sentido eu fazer todo o resto que eu não consegui alugar. Então, somente se 3 coisas acontecerem com êxito, eu vou gravar a informação. Então, banco de dados relacionais, eu consigo fazer esse escopo de iniciar e terminar uma transação. E se somente tudo acontecer, vai ser gravado. Senão, o que foi gravado nesse intervalo, eu desgravo. Eu apago. Ou, na verdade, eu nem gravo. É assim meio complexo isso, mas pode pensar dessas duas opções. Então, o banco de dados relacionais ele tem essas duas características. Ele relaciona IDs e relaciona também várias transações. Perfeito. Quando você trabalha com banco, esse exemplo que você deu aí, Ivan, quando eu dou aula de banco de dados, eu gosto de explicar, por exemplo, um processamento de uma venda, né? Você inicia uma transação. Aí o cliente, você está registrando uma venda. Eu tenho que baixar estoque, lançar no livro caixa, eu tenho que registrar as promissórias para o cliente, registrar a venda para o cliente. Se lá no final ele desiste, automaticamente, tudo isso, esses passos que eu fiz,
eu tenho que desfazer. Então a gente chama de rollback. Você inicia uma transação, chega no final, você tem duas opções. Você dá o commit para fazer tudo ser efetivado, ou você dá o rollback. Eu digo... pode falar. Não, por exemplo, o Giovanni está falando aqui, professor Ivan, eu não sei como faço para usar os dados no SQL, como faço essa ligação, sempre tive essa dúvida. Giovanni, tem uma aula de Python, já está gravada, lá naquela página lá da Megathread que eu montei para a faculdade INES, que eu mostro como a gente acessa banco de dados. Eu fiz um sisteminha de banco de dados, de uma agenda, acessando o banco via Python. Eu vou tentar achar o link e vou colocar aqui para você. E aqui, o Ivan, tem um comentário do Ossini, eu vou ler para você. Estou trabalhando faz quase 2 anos com Java. Antes eu estava trabalhando com Node. Surgiu essa demanda na empresa, fui aprendendo com os experientes. Confesso, se for a primeira linguagem desde o começo, teria mais dificuldade de trabalhar do que trabalhar com Node. Mas percebi que o importante era saber as regras de negócio do que a linguagem. Ivan, comenta um pouquinho para a turma o que é regra de negócio, o que isso é importante, e eu vou achar o material aqui para o Giovanni. Tá, a grande questão que a gente tem nosso mal aqui do Java é que se digita muito. Então, a primeira coisa é essa, você precisa de várias coisas para acontecer. Então, é por gosto. Ponto final. Como eu disse, o que se usa mais hoje em dia é Java na nível de banco de dados Data Lake lá, que é os arquivos que são gravados lá, a forma de buscar os arquivos, a forma de processar ele é tudo feito em Java. Então, são 2 paralelos. Deixa eu te explicar que eu já mexi um pouquinho com Node e é diferente. Você tem que mudar o seu pensamento para, às vezes, algumas arquiteturas. Quando você aprende o inicial mesmo lá, o Portugal. Vamos para o Portugal. Vamos começar do começo. É o Visual G. Aqui que os meninos usam aqui, o Visual G. Visual G. Você está aprendendo uma lógica que é o básico no sentido de você ter que saber o que é um looping, o que é um array. Você está aprendendo estruturas de dados e como usar elas. Quando você parte já para uma linguagem direta, uma linguagem como, por exemplo, o Java, como, por exemplo, o Node, você não pode só saber programar, você tem que saber qual é a estrutura do projeto. Então, tem projetos que têm suas estruturas particulares. Eu programo mais em PHP a minha vida toda. E tem vários frameworks para isso. Tem o framework Symfony, tem o framework Laravel, tem o framework CodeKnife e assim por diante. Tem vários frameworks. O Zend, das antigas. Então, a mesma coisa vai acontecer com Java. O Java não é a linguagem Java. Vai ter frameworks que você tem que entender o framework. Se você não entende o framework, não adianta só você saber programar. Então, essa é a maior dificuldade, às vezes, do Java, que você precisa já ter um nível de não só saber linguagem, mas saber como é que é estruturada a conversação entre as classes, a conversação entre os métodos, a conversação para tudo fluir. O Node é muito legal porque é isso, você dá um export lá e pega alguma coisa aqui, onde que ela está? Está em outro lugar. Então, esse é a dificuldade, você entender o todo. Quando você entende o todo, entende como ele funciona, esse é o segundo nível, porque as linguagens hoje estão abstraídas cada vez mais. O Python, ele é muito legal por isso, porque você está tão abstraído no Python que você não precisa se preocupar com coisas simples que os outros são obrigados a colocar. É como se eu tivesse só uma função que tem vários comandos dentro dela. Por exemplo, eu quero fazer Fibonacci. Você acabou de falar, ou eu faço aquilo tudo, aquela função, ou eu uso a função chamada Fibonacci e eu coloco o valor. Eu preciso saber qual é toda a recursividade, qual é todo o código que foi colocado lá dentro de Fibonacci? Não se eu usar a função Fibonacci. Então, o que acontece? Essas linguagens, elas vão cada vez mais tendo alto nível, que você não vai usar um array, você vai usar uma estrutura, que é o formato MVC, geralmente, Model View Control, que aí vocês vão ver depois lá para frente, que aí você tem que entender o que é um MVC, por isso que eu estou falando, o importante é a base, é o conhecimento. Você entender a estrutura. Uma das coisas que eu recomendo para todo mundo que está começando mesmo, leia Design Pattern, padrões de projetos. Então, se você começar a ler padrões de projetos, tem um livro lá, Use a Cabeça, é muito, muito didático ele. O padrão Use a Cabeça tem para várias linguagens e é trivial, ele vai falar coisas
de exemplos bobos mesmo, né? De você estar construindo um carro, você está... Coisas assim bem triviais, então não tem como dizer que é difícil entender. E cada um deles vai ter um exemplo, um motivo. E quando você chega, então, numa linguagem dessa, ela está usando tudo isso. Ela está usando design pattern, está usando framework, está usando... Então, ela tem mais abstração do que o básico. E é o que chega agora a nível de banco de dados. Você não precisa mais saber aonde está a posição na fita, a posição da HD. Você não precisa saber que isso é uma árvore B. Você não precisa saber quase nada do banco de dados, como ele falou. Só precisa usar. Então, é uma abstração muito grande já um banco de dados. Mas você precisa entender algumas coisas que a gente está aqui querendo colocar para vocês. O geral é os tipos de banco de dados, só para finalizar aquela história. Então, tem banco de dados relacionais, não relacionais. Os bancos de dados relacionais foi praticamente esses todos falados, e os bancos de dados não relacionais tem vários tipos também. Eu tenho aqui uma figurinha que vou mostrar para vocês. Peguei aqui uma apresentação que eu ia fazer, mas... isso aqui é um banco de dados em grafo. É o Neo4j. Você cria os nós e as arestas. Só que isso aí pode ter várias arestas, pode ter vários nós, você pode ter direcionado, não direcionado. E isso é um banco de dados. Onde você pergunta aqui, olha, não sei se está vendo, mas é o Matrix. Então, quem foi, olha só, se você vou ver se eu consigo parar aqui. Não para, que era um GIF. Vai parar. É um GIF, então, eu tentei parar também. GIF. Uhum. É um GIF. Então, olha só, está dizendo aqui, olha, atuou em. Então, quer dizer que todas essas pessoas atuaram nesse. Só que esse aqui, além de atuar, também foi o diretor. Esse aqui, além de atuar, também foi o quê? Dirigiu esse outro. Então, você está criando aqui uma estrutura que não é um relacionamento normal que você tem por aí. Isso não é um banco relacional, só que não é um banco desses que a gente tem padrões. Esse aqui é um banco grafo. Grafo é uma outra estrutura agora, onde você diz que você tem nós. Esse nó aqui, por acaso, é uma pessoa. Então, além de nome, ela pode ter idade, pode ter sexo, pode ter qualquer dado. Atributos, né? Atributos aqui dentro. Uhum. Aqui você tem... Não, isso aqui vai ter agora outra pessoa, só que essa relação aqui tem outra cor. Por quê? Porque aqui está dizendo que é atuado em. Então, você, além de ter... Você tem relação entre pessoa e pessoa. Ou seja, que banco é que eu tenho pessoa com pessoa? Estou principalmente pegando o dado e relacionando o dado. E não relacionando uma ideia. A gente acabou de falar de ideia. Uma venda tem produtos e tem usuário. Aqui eu não estou pegando nada disso. Aqui eu estou pegando a Matrix mesmo do mundo, dizendo que eu tenho duas pessoas e a relação entre elas... Esse aqui é filme, né? Então esse aqui é pessoas. Então, ou seja, a relação entre pessoas e filmes, mas eu podia ter relação de pessoas com pessoas também. Eu poderia que esse aqui é o pai desse. Poderia estar nesse mesmo banco, sem problema nenhum. Então, eu posso ter uma relação com ela. Como é que faz esse banco de dados? Tem como ser feito. Só que aqui vocês vão ter uma vantagem, que é você vai fazer uma busca em grafo. Uma busca em grafo é uma outra estrutura, que a gente está falando de estrutura agora. Então, e você vai ter aí busca em profundidade, busca em largura. Tem outro jeito de fazer. E essa busca aqui é mais barata do que ainda uma busca no banco de dados. Uhum. Só qual o problema? Você está explodindo em memória. Então, você explodiu em memória porque é muito simples. Imagina só o que eu falei, né? Você pode fazer as coisas ficarem mais rápidas de duas formas. Ou diminuindo o tempo delas, ou distribuindo elas. E paralelizando. Paralelizando. Aqui, o que é mais rápido? HD ou memória RAM? Daqui a pouco está virando um só, né? Mas a memória RAM é muito, muito, muito mais rápido do que um HD. Quem tem ainda HD, aquele de agulha mesmo no computador, está trocando por SSD, que está trocando por M2. Eu antes demorava 5 minutos para abrir a minha máquina e reiniciar. Agora demora menos de 1 minuto. Né? 10 segundos está ligando. Por quê? Porque tudo foi para a memória. É simples assim. Ele está colocando a velocidade, toda a informação em algo que é rápido. Entendi. Aqui é a mesma ideia.
todos eles. Entendi. O Ivan, só para aproveitar aí, né? Você vai continuar aí, mas para aproveitar, a gente falou aqui sobre a necessidade dos nossos alunos e alunas, né, que estão aqui nos primeiros períodos, estão estudando, né? E a gente sabe o tanto de coisa que tem para aprender, o tanto que a tecnologia é imensa. Mas a gente falou muito de fundamentos, né? Eu bato muito na tecla deles aprenderem a programar, pegar uma linguagem e programar. O salário é diferente, mas pensa você sendo um médico. Sim. O médico tem que aprender de tudo, mas depois se especializa. Eu tenho médico que é de mão do ossinho da mão esquerda, da mão direita. Eu não acreditava nisso, eu pensei que era brincadeira, mas existe. Médico de mão direita e médico de mão esquerda, para nível de cirurgia, lógico, né? Não a nível de olhar. E aí, assim, a gente falou questão então, de aprender a programar. Eu falo com eles desde o primeiro aulão aqui ao vivo, para eles estudarem SQL. Eu tenho um curso de SQL, são 70 aulas, o curso é gratuito aqui para os alunos. Eu peço para eles fazerem o curso, são 15 horas de aula, de vídeo, explicando tintim por tintim. Hoje você pediu para eles estudarem padrões de projetos. Eu coloquei um link, que é um GitHub que estava em inglês, comecei a traduzir para português, antes ainda do advento de IA, hoje é mais fácil ainda, né? O que mais, Ivan? Que dica que você dá para essa turma que está estudando? A gente sabe que tem gente aqui que já é programador Java, né? Um aluno comentou, mas a maioria está aprendendo, né? Está estudando, querendo aprender. Quais são as dicas que você dá para economizar o tempo dessa galera, Ivan? Vamos lá. Olha, eu tenho um amigo que lá da UFT, da onde eu vim para cá, que era o analista de dados da faculdade, sabe? Ele mexia lá com o banco de dados, tudinho, e tinha funções dessas aqui que ele não conhecia. Sabe? É sério? Exatamente, só que assim, são funções de alto padrão, não dessas aqui, nenhuma dessas. Além dessas, tem muitas outras ainda. Não sei se cada linguagem, cada banco tem as suas. Por exemplo, group by concat. Então, tem funções. Na verdade, isso aqui são as linguagens, por exemplo, só a nível de SQL, por exemplo, você tem essas linguagens padrões, que é criar bancos, alterar dados de um banco, apagar um banco, truncar e apagar os dados que estão nele, renomear, comentários. E aí, as funções aqui básicas. Selecionar. E tudo isso aí a gente vê no curso de SQL, viu, pessoal? Tudo isso aqui. Ou seja, então isso aqui é o básico. Né? Insert, update, tal. Você vai vendo cada um desses. O grant é para você dar permissões ou não. A que você está falando lá, begin, commit, rollback, é para você fazer uma transação. Só que se você for num banco de dados, deixa eu dar um select aqui. Ele tem funções que a gente não conhece. E eu não conheço elas todas. Verdade, é muita coisa. Então, assim, é tão grande isso aqui, mas é tão importante. Olha, tem função de ABS colocar positivo, né? Não importa se é positivo ou negativo, vai ficar positivo. A cosseno, tal. Então, tem funções matemáticas, muitas funções matemáticas, tangente, ou seja, eu consigo fazer cálculos diretamente no banco de dados. BIM, eu não sei o que é, e assim por diante, mas aí você tem o sailing. Eu sei o que é sailing, não sei o que é o seio, não. Você aqui está colocando o dado para cima. Então, você tem 1,2, mesmo sendo 1,2, eu coloquei o sailing, ele vai virar 2. Ele está deixando um inteiro positivo, e assim por diante. E além dessas, tem outras funções que vão te ajudar para muito aqui, para fazer algumas coisas bem interessantes, principalmente de data. Então, quem vai aprender banco de dados não precisa só saber aquelas funções, tem que saber funções de datas. E qual o problema que vocês têm que entender? Isso aqui serve para MySQL. Se você for para o Oracle, a função é outra. Pode estar com underline diferente, pode estar tudo junto, pode ter parâmetros diferentes, mas vai existir. Então, vocês têm que saber que elas existem, o que você quer. Então, muitas funções. Dia do mês, ou seja, eu quero saber que dia do mês é. Tem isso aqui, dia da semana, tem função de data. Então, tem muitas funções que as pessoas não sabem que existe. Formatação para formatar número, 1,2, 1,3. O floor é o contrário do seio. Floor é piso. Então, você está 1,9. Se eu colocar no floor, ele vira 1. E assim por diante. Então, tem muitas funções. Cadê o grupo que estava aqui? Não. É porque
Então, ó, Group Concat, já usou ela? Eu nunca usei, cara. Nunca usei o grupo. Aí, ó, cara, que isso aí, ó. Tô falando, ou seja, tem funções demais e você parar um dia só para ficar lendo essas funções, como eu falei, não aqui, num livro que te explica, ou qualquer lugar que explica o que elas fazem, você vai ver, olha, eu podia ter usado isso aqui e nunca usei. Um caminho mais fácil, às vezes, para resolver um mais problema. Fácil. O que esse grupo concat faz? Quando você faz um agrupamento de duas tabelas, você, teoricamente, eu quero saber assim, olha, todos os filmes, certo, que o Thiago assistiu. Mas eu quero que todos esses filmes fiquem só numa linha. Então, concateno, separando eles por vírgula. Esse grupo concat faz isso. Entendeu? Ele vai criar uma linha só, mas todos os filmes vão aparecer naquela linha separado por vírgula. Deve ter uma função para você gerar um JSON, por exemplo, de um select. Isso aí que é o maravilhoso que apareceu na versão 7 para frente. Pois é, eu chutei. A gente nunca nem falou disso. Você chutei, nunca fez isso? Ter. Não, nunca fiz isso. Olha tá só, JSONs, eu ia chegar aqui. E, olha, agora nós temos a relação que eu estava falando para vocês. Uma coisa é banco de dados relacional, outra é não relacional. O JSON aqui faz com que o banco de dados relacional vire não relacional, porque você pode criar uma tabela chave-valor. Porque um banco de dados não relacional é que ele tem uma chave, e aí para que serve aquela chave? Vamos voltar para a história das cartas. O que é mais fácil? Eu pegar uma carta uma a uma e ficar girando elas, ou colocar todas elas na mesa, ver e escolher a que eu quero? Quando você tem uma chave, um banco de dados chave-valor, é como se ele espalhasse todas as cartas na mesa. E você pedir, quero a carta 10, ele vai direto na 10. Por quê? Porque ele está vendo tudo. Então, quando você cria um banco de dados não relacional, a chave que você tem para você achar o dado subsequente que está naquelas tabelas, porque uma tabela, todo mundo deve saber, isso aqui, olha, uma tabela qualquer é isso aqui, né? É uma chave e um valor. Certo? Chave e valor. Ou seja, isso aqui pode ter várias colunas, se você quiser. Certo? Pode ter mais de uma coluna e assim por diante. Mas, enfim, você tem uma chave e valor. No banco de dados não relacional, aquela chave ela é um hash. Ela é única, mas ela é um hash. E o que é um hash? De novo, vamos para a estrutura de dados. O hash é um número único que vai para um lugar só. Então, eu consigo fazer com que... Não sei se vocês já ouviram falar de UUID. Já ouviram falar disso? Deixa eu ver se eu acho depois. Procura aí depois e manda para ele o UID. O UID é um hash. Que ele vai ser um código gigante. Aquele código gigante de 32 caracteres, eu acho. Ele vai dar uma posição única. Então, eu sabendo aquele código todo, eu acho a pessoa num lugar só. Só que aqui, antes, como agora, eu só conseguia colocar o que aqui? Um texto, um número, uma data. Mas como eu consigo colocar JSON aqui dentro, eu consigo, dentro de um JSON, ter um banco de dados inteiro. Então, aqui, olha, eu fiz isso, ó. Transação não é tarefa. Em tarefa, o meu dado aqui, que é o estado de uma tarefa, ele é o quê? Deixa eu colocar aqui um JSON format, só para ficar visível. Você salva em JSON. Exatamente. JSON format. Eu coloquei um link aqui explicando o que é o UID e o Ossini colocou um exemplo de um UID aqui também, um hexadecimal do UID. Ó, eu peguei aquilo lá, só para ficar bonitinho de ver. Vamos processar isso aqui. Ele ficou nesse jeito aqui, ou seja, eu tenho uma chave valor. Aquele controle tem valor 1, aquilo ali tem valor 1, aquilo ali tem valor 1. Então eu sei que isso aqui, por exemplo, esse pedido, ele foi já passado, ele foi um pedido em andamento, ele está em espera com o promotor, mas ele já passou pelo financeiro, ele já foi um pedido aprovado pelo financeiro, ele já foi, então eu consigo fazer, e os meus JSON aqui, eu tenho esse meu fluxograma aqui, né? Meu workflow, ele é gigante, não dá nem para ver. Mas eu só lendo aqui, eu já sei por onde passou. Então, aí eu faço como lá no JSON? Aí no JSON aqui, eu tenho que saber que existe uma função.
Deixa eu cancelar isso, que está em produção mesmo, tá doido. E no do JSON aqui, eu tenho um JSON aqui, olha. JSON contém. Eu quero saber se aquela chave contém ou não aqui. Contém path. Eu tenho que saber. Então, tem um padrão para fazer isso. E eu quero saber se aquilo ali acontece ou não acontece. Ou seja, o que acontece ou não acontece? O nome do meu campo. Ah, estava perdendo aqui. O nome dessa campo aqui, ó, é o estado atual. Uhum. Então, eu colocaria aqui. Estado, ponto, estado atual. É assim. Eu não sei se tem aspa ou não tem, uma coisa assim. Aí eu vou dizer... Pode isso, concluir, mas tem uma pergunta aqui do aluno. Uhum. Aí eu vou perguntar para ele se aquilo ali contém ou não contém. O quê? Se contém ou não contém aquela palavra. Aí eu vou perguntar se, por exemplo, se ele já passou pelo... Pedido cliente faturado. Faturador. Exatamente, se pedido cliente foi faturado. Então eu venho aqui e pergunto para ele se pedido cliente foi faturado. Algo nesse sentido. Não é exatamente isso, mas eu posso ter vários PF. E aí eu fazendo isso, se todo mundo que tiver o cliente aqui, eu pergunto se isso aqui é igual a 1 ou igual a 0. Ou seja, igual a 1 é que tem e eu quero igual a 0, só os que não foram faturados. Então, é uma forma de você mexer no JSON, você está abrindo essa estrutura e procurando dentro dela. Imagina que eu posso ter um JSON. Qualquer estrutura que eu quiser, eu vou procurar aqui dentro. Então, é um banco dentro de outro banco. Só para resumir. Ivan, a gente percebe que o assunto de banco de dados ele é muito vasto, né? A gente falou aqui hoje um pouquinho de Data Lake, nós falamos sobre a importância do SQL, né? O curso que eu passo para os meninos e as meninas fazerem aqui é o SQL total, né? O SQL puro. Só que eu não consigo explicar todas as funções. Então, ali tem centenas de funções e cada banco tem as suas particularidades, né? Exatamente. Para fazer a numeração de resultado em DB2 é totalmente MySQL, que é totalmente de SQL Server. Então, exato. Assim, por isso que ele está falando, onde que eu começo? Na verdade, você tem que saber o que você quer e saber que existe. E depois você vai aplicar. Então, por isso, o conhecimento geral é importante para você, o dia que tiver necessidade, já saber que está com a solução na mão. E uma coisa que eu acho importante, o Flávio e eu, a gente está sempre conversando sobre banco, né? Que é o seguinte: há 30 anos atrás, as pessoas usavam banco de dados e SQL. Eu tenho certeza que daqui 50 anos, todo mundo vai continuar utilizando banco de dados. Vai ser diferente, teremos outros paradigmas de bancos que virão a ser descobertos / criados, mas o conceito de banco de dados, de atributo, de armazenamento, a preocupação com velocidade, com informação fidedigna à realidade, informação correta, né, rapidez, tudo isso vai continuar existindo e vai só, voltando à história da fita que você trouxe, né, Ivan? A gente continua trabalhando com a fita, só que com uma velocidade maior mesmo, né, como você falou. Você sabe quando é que foi criado o MP3? Sei lá, 1990, sei lá, vou chutar 95? Na década de 80. Ah, tá. Só que só em 95 os primeiros computadores conseguiam decodificar, fotografar para ler o que antes era o Wave. O Wave era o vinil, que era realmente cada uma das notas musicais. Só e a onda completa. É a onda completa. O MP3 já é uma compactação. Eu tinha uma máquina lá que ela só rodava MP3 a 128, 256 já travava bits. Então é isso que a gente tem que entender. Olha só o tanto que evoluiu o processamento. Nós chegamos agora no banco de dados, no Data Lake, que eu cheguei lá, falei para você. O que acontece no Data Lake? Eu perdi todas as chaves, perdi todos os relacionamentos, eu estraguei o banco de dados. Por quê? Porque eu estou preocupado em processar, em fazer relacionamentos, machine learning, como a gente acabou de falar, em fazer resultados, em dar resultados, porque a minha garantia é que ele veio de um banco de dados relacional, ou de alguma forma que eu consigo relacionar sistemas diferentes, por exemplo, com chaves, né? O seu CPF não muda. Então, não importa se você está na MGI, não importa se você está na padaria, na farmácia, o seu CPF é o seu CPF. Então, se eu pegar como auditor lá da Receita Federal, pego todo o banco de dados de uma farmácia e quero saber quantas vezes você comprou,
eu vou saber que é você. Sim. Ou seja, você não está lá, você não pertence lá, mas se tem um dado seu que é único por lá, eu consigo gerar um relacionamento, mesmo que não exista a nível de banco. Mas existe a nível lógico. Então, você está fazendo o que com a Big Data? Você está pegando infinitos sistemas que antes você não conseguia rodar na máquina só, e você está enchendo ele em um HD. Imagina só que nós, no MGI, já estamos com 4 TB de informação. E esse 4 TB é por quê? Os nossos bancos são muito grandes? Não, o banco de dados mesmo é de 1 TB, 2 no máximo. Mas com tudo que tem nas informações. O que a gente está mandando para o Data Lake? Está mandando cópias, está mandando réplicas de todos os meses. Por que a gente faz isso? Porque tem coisas que eu gravo e tem coisas que eu não gravo, porque tem a relação custo. Antes, um banco de dados é muito custoso eu gravar tudo. Como eu mostrei para você, o meu log eu vou apagando ele. Por quê? Porque não vale a pena deixar lá. Vai ficar muito lento. Só que imagina só que eu não quero o log dentro do... Eu não quero gravar o log dentro do meu sistema. Eu posso gravar o log fora do sistema. E fora do sistema é só um arquivo. E ele pode ficar lá à vontade. HD hoje em dia é muito barato na internet. HD, quando eu digo, é armazenamento. Imagina só que 1 giga está em forma assim de 1 centavo. É barato mesmo. Cada 1 centavo 1 giga, ou menos ainda. Então, esses 4 teras que a gente tem lá, a gente gasta $44 com esses 4 teras. É 4 teras, né? De informação sendo usada e tudo mais. Então, assim, é muito mais barato do que já foi um dia. Então, você tem um HD infinito, entre aspas, hoje na nuvem. Porque tem empresas aí com 50 terabytes, petaflops, e, enfim. Sim. Muita informação. Só que essa informação não está relacionada, então você não gasta com estruturas como você precisava. Você precisava de uma árvore, você precisava de índice, você precisava de muita coisa para fazer funcionar um banco de dados que fosse rápido. A ideia do banco de dados é ser rápido. Chegando agora no futuro, se tudo está sendo mais rápido, imagina com um computador quântico. Eu vou poder usar de novo o banco de dados relacional, que eu não perdi as integridades, eu não perdi nada e posso procurar dentro dele também, porque não importa mais para mim, eu tenho... E o quão realidade é hoje um computador quântico? Ainda está um pouquinho fora da nossa visão, mas eu digo assim, só aparece no mundo depois que a informação ficou barata. Porque enquanto a informação ela é cara, eu não vendo ela, eu uso. Certo? Para que eu vou dizer para você que é melhor comprar uma ação, se eu vou lá e eu compro ela? Agora, quando a minha informação de comprar ação dá mais dinheiro do que comprar ação, eu vou vender a informação. Beleza. E hoje em dia, a informação está barata a nível normais e a nível quântico ainda não está. Ninguém sabe o que... Mas se ele já existe, já está gente funcionando, alguém já está ganhando dinheiro com isso e não são os méros mortais. Ivan, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso tempo, né? Mas assim, eu tenho certeza que nós teremos aí um segundo bate-papo com você, a gente vai agendar. E tem 2 perguntas que ficaram aqui. Uma é do Deloco, que ele escreveu: é assim que é gerar as licenças de programas? Eu acho que ele se referia aos hashes, né? É um código, uma licença de um programa, Deloco, ele é um algoritmo ali que gera aquele número único para você poder validar. Eu já desenvolvi software, inclusive tem um curso meu que tem um software que você tem que gerar o número de série online com base no seu e-mail, etc, etc. Então, é um algoritmo. E tem uma segunda pergunta que eu vou deixar aqui para você responder, o Ivan, que o Guilherme fez, responder e já a gente meio que finalizar. O armazenamento em nuvem é infinito? Essa é a pergunta do Guilherme. Imagina só que a nuvem é só o seu computador em outro lugar. E se o computador em outro lugar, ele vai ter um limite. Só que o que acontece? Hoje você tem um HD de quanto? No máximo 1 tera, 2 teras, vou colocar muito 20 terabytes. Aqui ali. Mas se você cria um software que você consegue colocar em todos eles ao mesmo tempo, a pessoa não precisa saber qual é o HD, porque o software virtualizou isso. Então, para eu aumentar, basta eu colocar mais HDs. E, sabendo disso, quantos HDs realmente dá para colocar numa máquina? Aí você vai inventar que é sim infinito, é finito,
igual eu vi, assim, uma empresa que estava oferecendo, era 200 terabytes de transferência de dados. Mas aí eu fui ver que ela tem um limite de velocidade de 300 megabits. Então, se você tem um limite de velocidade, com certeza você tem um limite máximo de tráfego. Porque se eu transfiro uma coisa por segundo, em um dia eu só consigo 86.400 segundos. Uhum. Então, só vou conseguir 86.400 coisas. Uhum. É um infinito, a sua ligação é infinita. Você pode ligar à vontade, não é? Agora, nas operadoras? Não é infinito. No final do dia, acabou a ligação. Não tem o que. Não existe um infinito nesse sentido, porque é limitado ao tempo. O outro é limitado, só que o limite dele é tão grande que a gente não consegue ver porque é virtual. Então, e você é cobrado, né, pelo uso. Então, quanto mais você usa, mais você paga, né? O que você está usando aí na nuvem, seja de espaço, de processamento, de taxa de transferência, né? Por isso, uma pessoa pode vender 10 vezes 1 giga tendo só 1 giga. Que é o que as empresas fazem. A empresa, eu vou vender 1 giga para todo mundo aqui. É igual o overbooking de passagem aérea. Overbooking de passagem aérea. Quando vocês todos gastarem 500 mega, eu compro outro HD. Até lá, eu não estou nem aí. Eu vou vender mais 1 giga para todo mundo, mesmo tendo só 1 giga de espaço. Por isso que o OneDrive dá 1 terabyte para todos os usuários, né? Que tem o Office 365, mas a maioria deve usar o quê? 50 GB? Talvez nem isso, né? A média, né? Beleza. Não tem problema. Então, é um infinito finito. Não existe, como diria o nosso chefe, né? Todo mundo é muita gente e tudo é muita coisa. O Ivan, então, assim, só tem que agradecer seu papo. Eu acho que a nossa conversa aqui hoje, Ivan, você gerou mais perguntas na cabeça das pessoas do que respostas. E a gente tem que ter mais pergunta do que resposta. Porque as perguntas te fazem buscar crescer, procurar conhecimento. Quando você dá uma resposta para alguma coisa, você fecha aquela coisa. A pergunta você deixa aberta. Então, assim, eu desejo aos nossos alunos aqui, alunos que tenham mais perguntas do que respostas. Isso serve para a vida também, não só para computação, né, Ivan? Mas, cara, muito obrigado. Eu tenho certeza que foi um papo muito bom. Eu vou passar a gravação para todos os alunos aqui. Eu já tinha colocado aqui o link para eles gerarem um certificado. Eu vou colar o link aqui de novo. Está aqui o link para gerar o certificado, mas podem mandar também, vou mandar também por e-mail, né? Ivan, e muito obrigado, cara. Valeu demais aí seu tempo, seu papo. E eu vou te chamar daqui um mês e meio, para um novo bate-papo com a galera aqui. E a frase que quem não leu aí, né, eu coloquei, mas agora que eu sei todas as respostas, mudaram as perguntas. Agora que eu sei todas as respostas, mudaram as perguntas. E na nossa área, mudam-se as perguntas todos os dias, né? Exatamente. É só isso que eu ia deixar para vocês. Assim, banco de dados é algo que quase nunca mudou. Então, é uma das coisas interessantes. Você não tem mudança. Eu já vi mudanças em framework, disso, aquilo, outro, mas banco de dados ele tem durado esses 30 anos, 40 anos que ele tem criado. Não vejo muita mudança, não. Então, estuda em banco de dados, né? A estrutura, exatamente, mas o paradigma do banco de dados tem permanecido. Beleza. Ivan, obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui hoje. A gente vai continuar aí toda semana batendo um papo, tá bom? Boa noite a todos, bom descanso. Ivan, fica com Deus. Muito obrigado, meu amigo Rafael, Pedro, Deloco, Rudimar, Giovanni, Ossini, todo mundo que contribuiu bastante aí hoje, viu, gente? Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.